Há poucas semanas atrás, tivemos a aprovação da reforma trabalhista no Brasil. Por um lado, a reforma trabalhista ela é altamente necessária para que haja uma melhor condição de trabalho, mas eu fico preocupado com alguns detalhes. A reforma trabalhista ela é muito necessária porque, em primeiro lugar, ela é altamente fascista, porque o Getúlio Vargas, em essência, ele era fascista, ele se encantava muito com tudo aquilo que acontecia na Itália com o Benito Mussolini. E muita coisa que aconteceu no Brasil em seu governo foi inspirado no que acontecia lá. Por exemplo, o Carnaval do Rio, aquele desfile da escola de samba. Aquilo ali foi totalmente inspirado nos desfiles cívicos que aconteciam entre as tropas nazistas italianas e alemãs. Isso não é bom para o povo. Por exemplo, uma definição muito boa de fascismo que eu encontrei foi essa aqui. O impulso de calar liberdades individuais em nome da justiça social, da saúde pública ou de outro bem comum desenhado por técnicos e especialistas. Ou seja, se você é um governante, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes. É como se meia dúzia de pessoas, por exemplo, você tem 513 deputados e 81 senadores num presidente. Como se esses apenas decidissem sozinhos o que de fato é melhor para uma população de quase 200 milhões de habitantes. Isso não é bom. E é muito evidente que a reforma trabalhista, a consolidação das leis trabalhistas, ela foi inspirada também na famosa Carta de Lavoro, publicada pelo Benito Mussolini. E tem aqui algumas evidências fortíssimas. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. O artigo 17 da Carta de Lavoro diz: o empregado terá direito, em caso de rescisão sem culpa, a uma indenização proporcional aos anos de serviço. E na CLT, você tem dizendo aqui: ao empregado despedido sem justa causa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Você não tem diferença aqui. A mesma coisa está sendo dita em uma e outra. E tem outro exemplo aqui bem legal. O artigo 20 da lei fascista diz que o recém-contratado está sujeito a um período probatório, durante o qual há direito mútuo de rescisão de contrato apenas com o pagamento do salário devido ao tempo de trabalho que foi prestado. A CLT diz o quê? O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência e, antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Ou seja, é a mesmíssima coisa. Outra coisa também são o poder que os sindicatos tiveram até esse ano, né? Esse ano ainda teve a contribuição obrigatória equivalente a 1 dia de trabalho anual. Isso dá muito poder e muita força aos sindicatos. Eles acabam por não precisar trabalharem muito para garantirem o seu dinheiro, garantir a sua fonte de renda, né? E aqueles que estão à frente dos sindicatos apenas mamando nas tetas, né, do povo. Mas foi aprovado recentemente também o fim dessa contribuição obrigatória, que eu achei muito bom. Por quê? O sindicato, se ele quiser sobreviver, se ele quiser manter aquela fonte de renda ali, ele precisa trabalhar. Se todo ser humano, todo trabalhador, todo pequeno e grande empresário precisa trabalhar para ter dinheiro, com o sindicato não deveria ser diferente. Ele devia estar ali ativo, trabalhando em prol do que se acredita pelo senso comum dos seus trabalhadores associados. Devia estar trabalhando por todos ali, pelo que todos acreditam ser o bem, tanto dos trabalhadores como da empresa. E no Brasil você não tem muita liberdade sindical. A empresa, você é contratado por uma empresa, a empresa ela já está afiliada a um determinado sindicato e você não tem muita liberdade de escolha ali. Você é obrigado a estar afiliado àquele. Você escolhe ou não fazer a contribuição mensal e é obrigado a pagar 1 dia de trabalho anual ao sindicato. E o que a gente mais vê por aí é uma grande insatisfação. E Mussolini e Hitler, eles pregavam muito essa coisa do fortalecimento dos sindicatos em prol dos trabalhadores. Mas tem umas coisas que me deixam preocupados. Por tudo isso que eu falei, eu acredito que, de fato, a CLT ela precisa de uma reforma, sim, e muito urgente.
Porque tem coisas que, por exemplo, o 13º, é muita ilusão. O 13º, na verdade, ele é como se ele não existisse, né? Um exercício de um raciocínio muito simples pode provar isso para vocês. Primeiro, vamos supor, você ganha R$ 1.000 por mês. O seu salário de 1.000. Você divide o seu salário por semana. Um mês, você tem 4 semanas e 2 dias, mais ou menos. 4 semanas e 3 dias. Mês tem 31, mês tem 30, né? 4 semanas dá 28 dias. O seu salário ele vai dar R$ 250. Um ano, você tem 52 semanas e uns quebrados. Se você multiplicar 250 por 52, você vai achar o exato valor de R$ 13.000. Bom, se você ganha R$ 1.000 por mês, era para todos os seus salários anuais nos 2 meses ser 12.000, né? Mas se você dividir por semana, você tem 13.000. Ou seja, o seu 13º é nada mais, nada menos do que a diferença nesses dias quebrados dos meses que você está ganhando. Interessante, né? E tem gente que fala até de forma muito mais simplificada. O seu salário no ano, ao invés de ser dividido por 12, é dividido por 13. Mas, de fato, o 13º salário ele é uma grande ilusão, porque dificilmente as pessoas pensam nisso, né? A gente costuma pensar, né, que legal, no final do ano a gente ganha um salário a mais para poder comprar os presentes de Natal, para guardar, para fazer aquele negócio legal em janeiro, e a praia no verão, né? A gente costuma pensar assim, né? Mas, de fato, muita coisa ela é ilusória, muita coisa ela atrapalha. Mas me preocupa no Brasil o fato de que eles querem fazer essas reformas nas leis trabalhistas e não tem, ao mesmo tempo que tudo isso é necessário, eu não vejo uma reforma tributária longa. Eu não vejo aquela reforma nos investimentos, uma reforma, toda aquela burocracia para se abrir uma empresa, tributária principalmente, porque se cada trabalhador hoje aí que ganha um salário ruim puder fazer suas economias, esse dinheiro ele ir para as poupanças, para o Tesouro Direto, CDB, tudo isso é usado como meio de investimento a fim de lucro. Por isso eles têm seu rendimento. Tudo isso permanece igual. Se tudo isso permanece igual e você cria esse tipo de reforma na CLT, isso dá um poder muito grande aos empregadores. Enquanto que, na verdade, deveria ser feito o contrário. Deveria ser feito o quê? Você dá poder aos dois. Sim, aos dois. Porque, às vezes, uma empresa tem 500, 1.000 funcionários e um patrão só. Então, é pouca gente à frente ali, muita gente na produção, pouca gente no administrativo, administrando aquilo tudo, né? Então, a gente tem que ser justo. E tudo está prejudicando muito mais o trabalhador e facilitando muito os patrões. Né? Por quê? A CLT, ela protege a partir do momento que você não tem muita opção de meio de vida, de renda, além daquele emprego que você está, além daquele meio de vida que você tem. Ela protege assim, se você for demitido agora e amanhã ficar passando fome, você ser protegido ali, você tem aquele determinado direito na lei e você quer correr atrás dele. Para você não ir para a rua e correr atrás de direito, você recorre ao sindicato. Aquele determinado direito imposto aos poucos que você tem, aos poucos que empregam, né? Agora, se você cria uma liberdade, menos burocracia, você acaba tendo mais investimentos. Quando você tem mais investimento, você tem uma maior geração de empregos. Isso é inevitável. Porque todo investimento demanda serviço, e serviço demanda emprego. Então, você tendo uma demanda de emprego maior, uma demanda de serviço maior, o que acontece? O poder de barganha dos empregadores ele diminui. Diminuindo esse poder, o que acontece? O trabalhador, você tendo uma demanda maior de serviços, aumenta a quantidade de empregos. Aumentando a quantidade de empregos, o que vai acontecer? Vão precisar de mais gente. Precisando de mais gente, pode ser que seja mais difícil eles conseguir aquela pessoa de um determinado perfil. Aí sendo mais difícil, o que acontece? A tendência é muito maior a eles valorizar aquele funcionário bom que eles adquiriram. Aí o funcionário acaba tendo mais poder para exigir do empregador, porque acaba sendo mais difícil, pode ser que seja, né? Porque nos países desenvolvidos é assim. É mais difícil você
conseguir gente para trabalhar do que conseguir emprego. Mas no Brasil tem alguns pontos que me preocupam. Eu vou ler alguns desses para vocês. Um que me preocupa bastante. Acordo e convenção prevalecerão sobre a lei em 16 pontos diferentes, entre eles jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo de alimentação mínimo de meia hora, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente. Poderão ser negociados ainda o enquadramento do grau de insalubridade e a proporção de jornada em ambientes insalubres, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do Ministério do Trabalho. O texto contempla ainda o fim da contribuição sindical, mas cria impeditivos para terceirização, FGTS, 13º, integralidade do salário e férias proporcionais foram assegurados. Então, você tendo uma liberdade de acordo coletivo, contrato prevalecendo sobre leis trabalhistas. Isso é bom a partir do momento que você tem uma oferta de emprego muito grande, que aquele emprego que você esteja não seja o único meio de vida que você tem. Porque se esse não acerta, tchau, vou para outro, você procura outro emprego. Só que no Brasil, infelizmente, ainda mais no momento que estamos vivendo, é muito difícil você conseguir emprego. E mesmo que você tenha uma ideia, você queira fazer um investimento. Vamos supor, você trabalha há 5 anos na empresa. Nesses 5 anos você economizou aí, sei lá, 50 mil reais. E esses 50 mil que você economizou, você querer fazer um investimento aí. Você saiu do seu emprego, está muito satisfeito e quer fazer um investimento. A burocracia que você tem para isso, a quantidade de imposto que você tem que pagar, isso só te prejudica. Você não vai ter muita seguridade ali. Por exemplo, no Inglaterra, o tempo médio para se abrir uma empresa é de 2 dias. E no Brasil é de 8 meses. Que absurdo! Tem que ter mudança sim. Mas o que me preocupa mesmo é o que as pessoas que estão lá em cima estão fazendo. Parece que de fato estão pouco preocupados com o povo e mais preocupado com lucro de patrões, lucro daqueles que já fizeram seus investimentos e já estão lá, ou que já tiveram aquela herança e puderam ter já a sua empresa, que já tinham aquelas condições de montar uma empresa, mesmo tendo toda essa burocracia, todo esse custo altíssimo, impostos absurdos. A CLT, ela tem que mudar sim, mas como eu acredito que seria bom no Brasil isso para todos, tanto para as empresas como para os empregados. Primeiro, que fizesse uma reforma tributária, uma diminuição na burocracia para você fazer o seu investimento, para se abrir as empresas. Os impostos, na minha sincera opinião, deveriam ser com base na renda e muito pouco ou nada em cima do preço dos produtos, porque às vezes você tem uma ideia inovadora, maravilhosa, e você quer vender essa ideia para o máximo número de pessoas. Aí, cada venda que você faz é tributo que você está pagando. Mas aí, se você vende uma ideia, você vai vendendo, e um imposto seja com base apenas na sua renda, e um imposto justo, vamos supor, hoje a classe média paga 27%. Vamos botar aí para 15% o imposto, ou 13%, um valor equilibrado. Você talvez perceba que existe a necessidade numa nação de impostos. Até porque sem imposto o governo não tem dinheiro para nada. Principalmente aqueles que pregam, né, a privatização de todas as estatais. Né? Hoje eu acredito que o Estado ele tem que ser menor, o mercado ele tem que ser maior, porque um Estado maior ele tende a ser fascista, na minha sincera, franca opinião, como eu mostrei aqui há pouco. Diminuindo toda essa burocracia, aumentando os investimentos, tendo uma oferta muito grande de emprego, o trabalhador ele vai perceber que, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo ele é bom quando você tem uma oferta de emprego muito pequena, uma oferta de gente pedindo trabalho muito grande, porque aí a lei assegura que o seu salário vai ser no mínimo aquele. Mas quando é o contrário disso, o salário mínimo ele é altamente inútil. Por exemplo, países como Noruega, como Suécia, como Dinamarca, você não tem salário mínimo. Na Noruega, uma vez tentaram, uns 4 anos atrás, implementar um salário mínimo, algo equivalente a 10 mil reais. E isso não vigorou. Ninguém aprovou essa ideia lá.
E você vai ver que nos países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos existe o salário mínimo, mas as leis trabalhistas quase não tem, tudo é feito com base nos acordos. Mas lá você não tem burocracia para investimentos. Você tem muitos investimentos, então a geração de emprego é grande. No Brasil, a gente tem essa lei trabalhista. No México é muito semelhante ao Brasil. Na Venezuela é pior ainda que o Brasil, porque na Venezuela, se você ganha salário mínimo, é proibido por lei a empresa demitir. Ou seja, se você tem salário mínimo, você é promovido, você fica com medo. Você fica com medo que ele está me promovendo para ele ter direito a me demitir. A partir do mínimo que pode ser demitido. Isso não é bom. E, por exemplo, Brasil, México, Venezuela. Venezuela é o pior de todos. Você tem leis trabalhistas fortíssimas. Quem quer sair de um país que não tem leis trabalhistas fortes para ir para um país que tem? Ninguém, não é? Pois é. Essas leis elas protegem quando você não tem fontes alternativas, quando você não tem muito poder de investimento, quando você não tem como ter outro meio de vida. Ou é aquele ou você passa fome. Aí a lei assegura que naquele que você já está, você tem pelo menos o mínimo. O mínimo, às vezes, só para comer. Porque eu fico pensando, salário mínimo como está hoje, 900 e tanto. Um cara que vive em São Paulo, por exemplo, um cara vai conseguir pagar um aluguel, um financiamento de um imóvel, pagar conta de luz, conta d'água, conta de internet, fazer as compras na feira dos alimentos, às vezes com filho, para sustentar a família. É impossível. O salário mínimo ele é só para você comer. Para uma pessoa aí, sei lá, que tem uma família, que cada um trabalha, cada um ganha o seu salário mínimo, que ainda facilita pelo menos um pouco, né? Porque é muito difícil. É preocupante a nossa situação. Mas assim, a minha última esperança é que você procure um conhecimento fundamentado, um conhecimento com provas experimentais. Isso é o que não falta nos países desenvolvidos, que todos eles, quase que sem exceção, já passaram por crises horrorosas, momentos extremamente atrasados, como por exemplo a Coreia do Sul, que até a década de 50 era muito mais atrasada que o Brasil. E hoje, todos nós, quase que sem exceção, nós que vivemos em país capitalista, temos em casa algum produto que provenha de lá, como LG, Samsung, Kia, Hyundai, entre outros. Se você tem o iPhone, se eu não me engano, a tela do seu iPhone é de uma tecnologia sul-coreana. Quer dizer, eu acredito muito na liberdade. Para a CLT dar certo, tem que ter liberdade. Para a reforma da CLT dar certo, tem que ter liberdade. Ou então, tudo isso é em vão, tudo isso é em prol de um interesse minoritário só para te prejudicar. Eu espero que fique a reflexão, que você procure o devido conhecimento do que de fato é melhor para você. Boa noite a todos.